Bom dia a todos, bom dia a todas. É um privilégio estarmos juntos aqui na nossa manhã de reflexão. Queremos saudar a cada um de vocês, queremos saudar aos colegas pastores e pastoras que estão conosco. Queremos aqui saudar também aos nossos alunos e as nossas alunas. Muito bom dia a todos. Se você quiser dar o seu bom dia aí, queremos agradecer a participação de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Lembrando que esta é uma atividade desenvolvida aqui pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, junto aqui à Universidade Metodista de São Paulo. Fé em tempos de pandemia. Nós queremos lembrar a você que esta exposição estará sendo gravada, estaremos disponibilizando esse material para você nas nossas mídias digitais. Pedimos a você que fique atento às nossas programações. Tradicionalmente, essa semana, nós realizamos, como vocês bem sabem, a Semana Wesleyana. Entretanto, em face desse tempo atípico que estamos vivendo, a Semana Wesleyana ela foi transferida para o mês de outubro. Então, fique atento, fique atenta. Nós estamos felizes que nessa semana nós temos a oportunidade de ter conosco o professor Oswaldo. Ele é professor aqui na casa, ele também é pastor da Igreja Metodista, e nós gostaríamos de, nesse instante, cumprimentá-lo e fazer uma breve apresentação. Professor Oswaldo, ele é casado com a Claudete, pai do André Felipe. O professor Oswaldo é pastor da Igreja Metodista Vila Maria, aqui em São Paulo, na terceira região eclesiástica. O professor Oswaldo é também formado em História e Geografia. Ele é também graduado, bacharel em Teologia e mestre em Ciências da Religião, na área de Praxis e Sociedade, aqui na Faculdade de Teologia, na Universidade Metodista de São Paulo. Ele também é coordenador do Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista, ele é professor também na universidade e é pesquisador do Núcleo de Preservação da Memória Política. E nós temos o privilégio de recebê-lo aqui, professor Oswaldo. Nossa gratidão pelo carinho, pelo cuidado pastoral para conosco, né? Um companheiro muito querido e com certeza muito apreciado pelos alunos. A minha filha é aluna da Faculdade de Direito e ela fala com muito carinho das suas aulas também e com certeza vai ser um privilégio tê-lo conosco. E nós queremos agradecer a todos vocês. Antes de passar a palavra ao professor, só algumas orientações. Para você que está chegando agora, é o seguinte, nós vamos ter uma primeira exposição do nosso palestrante, 45 ou 50 minutos. Em seguida, a esse tempo, nós teremos um breakzinho, uma breve pausa aí de uns 3 minutinhos, tá bom? Então, você vai se preparando, vai fazendo aí as suas perguntas, faça as suas anotações, e no retorno desse break, dessa pausa para tomar uma aguinha, levantar um pouquinho, nós vamos então iniciar o nosso bate-papo com as perguntas. Faremos blocos de 3 perguntas, no máximo 4, tá? Temos aí 2 horas de diálogo, de reflexão, e com certeza vai ser muito oportuno ouvir o professor Oswaldo sobre a história, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil e a importância da pastoral na saúde também. Tá bom? Então, fique atento, participe e vamos então, com muita alegria, passar a palavra ao professor Oswaldo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Ellerson. Eu quero saudar a todos e todas, na graça, na paz, na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também aqui cumprimentar o professor Paulo Dias, a professora Blanches, o professor Ellerson, que estão aqui também nesta mesa, nesta manhã. Cumprimentar os demais professores e professoras da Faculdade de Teologia que estão aqui conosco,
alunos e alunas, ex-alunos. Na verdade, acho que não existem ex-alunos, né? Aluno, sempre aluno. Eu sou aluno da Faculdade de Teologia e ainda me sinto assim, aluno da Faculdade de Teologia, esta casa que nos formou a todos nós e por quem a gente tem um imenso carinho. Quero cumprimentar também pastores e pastoras que nos acompanham nesta manhã, os membros da Igreja Metodista, né, que também estão aqui conosco nesta manhã, membros da Igreja Metodista lá em Vila Maria, minha igreja querida, que nos acompanham também nesta manhã. Um grande abraço a todos e todas. Agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo. E dizer que é sempre uma situação nova, essas situações, né, de palestrar, de conversar, por meio desses mecanismos. Assim, né? Nós estamos acostumados a usar até para dar as aulas, já na manhã a gente está acostumado a fazer isso, mas é sempre um tanto quanto desafiador, né, e diferente. Quero cumprimentar também a Eronice. Eronice é nossa aluna que é surda, então eu quero dizer para a Eronice, bom dia. Bom dia, Eronice. Bem? Que Deus te abençoe também, né, nesse tempo. Vou procurar também ser o mais didático possível para dar o tempo também para a intérprete em Libras, né? E vamos trabalhar então com essa nossa temática nesta manhã. Eu vou controlar aqui o meu tempo, né? Dando esse período aí entre 40 e 50 minutos de exposição. Bom, a nossa conversa, o nosso diálogo aqui nesta manhã diz respeito ao Sistema Único de Saúde, o SUS, um pouco dessa história da saúde pública no Brasil e dá algumas pinceladas a respeito da questão da pastoral hospitalar ou a pastoral da saúde, talvez como fosse mais preciso de dizer. Ou seja, nós vamos fazer um diálogo inicial sobre as políticas públicas na área de saúde, compreendendo todo esse arcabouço de políticas públicas como parte da grande questão sobre os direitos humanos no mundo e no Brasil, né? E entender também a política pública de saúde como um elemento constitucional da assistência integral ao ser humano, que inclui também, inclusive, o cuidado pastoral e o atendimento religioso. Nosso tema versa a respeito da fé em tempos de pandemia. A fé em tempos de traumas coletivos. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um contexto, um momento de um grande trauma coletivo. Agora, a gente parte também do pressuposto de que o cristianismo ele possui uma exigência ética muito, mas muito profunda. Né? Ou seja, o cristianismo não é uma prática meramente contemplativa. Ele pede de nós uma atitude, uma ação, um envolvimento concreto com as coisas do cotidiano. Portanto, ele exige uma ética profunda. E eu gosto de conceituar, eu gosto de pensar a ética a partir do pressuposto do ethos, ou seja, ética é tornar o lugar habitável, ou seja, toda a atitude, toda a prática que possibilita o nosso envolvimento, a nossa relação com o mundo e que possibilita melhorar as nossas relações, as nossas condições de vida, está indo ao encontro da ética. Ética é tornar o lugar habitável, tornar possível as relações, tornar possível a vida. Portanto, um dos elementos fundamentais de uma sociedade que busca, que prima por uma atitude ética é a preocupação com a saúde. E essa saúde do ponto de vista integral, na sua totalidade. Uma premissa importante que a gente precisa tratar, e talvez toda a discussão que nós vamos fazer aqui, ela
trata, ela está apoiada, fundamentada nessa questão, é que a identidade do discípulo, a identidade da discípula de Jesus Cristo é a defesa intransigente da vida humana. O discípulo e a discípula é aquele que ama, é aquele que defende a vida, que se coloca ao lado de tudo aquilo que interessa, de tudo aquilo que se relaciona com a vida. Ou seja, qualquer sinal de morte, qualquer sinal de violência, qualquer sinal daquilo que se opõe ao direito e à vida, o discípulo se coloca do lado oposto. Porque o discípulo de Jesus, ele tem como sua identidade, como característica principal, a defesa da vida humana. Então, esse é um elemento importante. Aí eles falam, não, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Talvez o elemento que vai balizar as nossas escolhas como cristãos, as nossas escolhas como discípulos e discípulas, será sempre a questão: isto é um elemento ético, ou seja, isto torna o mundo habitável, isso torna a vida possível ou não? Se não torna a vida possível, portanto, nós estamos por fora. Então, o conceito com o qual nós trabalhamos aqui, e vamos trabalhar sobre saúde, é o conceito elaborado pela Organização Mundial de Saúde em 1947. Ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define, conceitua a saúde como um estado de completo bem-estar. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou de uma enfermidade, mas um estado de completo bem-estar. Ontem eu ouvia à noite a professora Sueli Xavier falando sobre o Shalom, e me lembrou muito, né? Essa conceituação, essa definição de saúde da OMS se aproxima, em certo modo, a intenção também do Shalom, ou seja, como essa paz completa, como essa harmonia completa. Ou seja, saúde, portanto, não é a mera ausência da doença, mas é um estado de bem-estar completo, é uma totalidade nossa como seres humanos. E aí nós chegamos, então, para começar a falar um pouco do SUS. Há uma frase, uma expressão que é muito próxima de pessoas que militam pelo SUS, que trabalham no SUS, que têm uma preocupação muito grande com o SUS, que afirmam que sem o SUS é a barbárie. Sem o SUS é a barbárie. E quando nós estamos, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, causada aí pelo novo coronavírus, nós estamos diante de uma doença cruel, e ela é ainda mais cruel com os pobres, muito mais cruel com os pobres, que atinge todas as pessoas, que atinge todo mundo. E é uma doença que nos mostra uma questão muito, muito contundente. Enquanto houver no mundo uma pessoa infectada, todo o mundo está em perigo, todas as pessoas estão em perigo. Por outro lado, a gente vai observar que há um processo de profunda negação dessa enfermidade. E aí, muitas vezes, nós nos perguntamos por que as pessoas negam a existência hoje de quase 17 mil pessoas que perderam a vida no Brasil. Quase 17 mil pessoas mortas por conta do novo coronavírus. Por que há esse processo de negação? A conclusão que nós chegamos muitas vezes ou é por desonestidade, pura desonestidade, né? Puro mal intencionado, pessoas mal intencionadas, ou por ignorância. A gripe espanhola, por exemplo, que acontece no mundo mais ou menos entre 1918 e 1920, ela, na realidade, é uma gripe que surgiu nos Estados Unidos. Soldados norte-americanos, no contexto da Primeira Guerra Mundial, soldados norte-americanos infectados de gripe vão para a Europa
e na Europa disseminam a gripe espanhola. E a gripe acaba ganhando o nome de gripe espanhola porque a Espanha era um país que estava fora da guerra, que tinha uma certa liberdade política maior e, portanto, a informação acaba chegando a vários lugares e a partir da Espanha a gripe, então, é conhecida, muito embora não seja a gripe espanhola. Talvez correto fosse chamar de gripe americana, né? Então, há esses momentos também que nós estamos vivendo de profunda confusão e caos também do ponto de vista político, que se sobrepõe ao nosso caos já sanitário que nós todos estamos vivendo. Muito bem. Há uma discussão em torno também da questão econômica, né, das perdas econômicas, do caos econômico, e que é preciso voltar, é preciso sair do isolamento, essa coisa toda. A questão é que quem derruba a economia não é o isolamento social, não é a quarentena, não é o lockdown, não é nada disso que derruba a economia e que causa complicações econômicas. O que causa um problema econômico é o vírus. E é, portanto, o vírus que precisa ser combatido e não o isolamento, né? Vamos deixar isso também bastante claro. Agora, vamos entender, então, o SUS. O SUS, ele precisa ser compreendido como um grande projeto de sociedade, um grande projeto, uma grande política pública de acesso universal à saúde e uma das maiores políticas públicas do mundo, uma das maiores políticas públicas de saúde do planeta. E o SUS é fruto de uma grande reforma sanitária, de um grande movimento de reforma sanitária que acontece no Brasil desde os anos 50, todo um processo de busca da sociedade por encontrar mecanismos para tornar o lugar habitável, para tornar o Brasil um lugar habitável, com saúde, portanto. Por outro lado, nós vamos ver nas últimas décadas, isso não é uma coisa recente, mas nas últimas décadas, uma verdadeira campanha de difamação do SUS, que ignora um princípio fundamental do SUS, que é a busca por saúde pública universal. Uma saúde pública que atinge e que chega a todas as pessoas. Nós vamos observar, portanto, essa propaganda, essa série, então, de tentar desqualificar essa política pública de saúde que é tão significativa e tão importante. Mais recentemente, a gente tem falado muito no conceito de pós-verdade, né? Em que não há fatos, apenas versões dos fatos, que não há uma busca constante, uma busca preocupada pelo conhecimento. E nesse contexto em que a versão dos fatos, a opinião, tem status maior do que o próprio fato, do que a realidade, as discussões sobre o SUS se tornaram, então, ainda mais tensas e ainda mais complicadas. Ou seja, a gente vai perceber que nós vivemos num contexto de profundo desprezo pelo conhecimento científico, pelo profundo desprezo pelo conhecimento teológico, humano, de forma geral, né? Porque o conhecimento, ele confronta esse império da pós-verdade, desmascara as opiniões falsas e, portanto, é preciso desqualificar o processo de conhecimento. O que é importante não é mais a verdade, mas o impacto da minha opinião. O que os mais jovens aqui vão entender o que eu vou dizer. O que é importante é a lacração. É importante lacrar. É ter uma opinião de impacto. E a opinião de impacto sobre o SUS é que o SUS não presta, que o SUS não serve para nada. Por quê? As opiniões das tribos que compõem a sociedade são mais válidas, mais importantes do que os próprios fatos. Quem se importa com a verdade dos fatos? Quando a minha opinião é mais importante do que a própria verdade, né? Então, nós vivemos numa sociedade que não fica mais indignada
com a mentira, não fica mais indignada com a desonestidade, e nem mesmo mais indiferente com a desonestidade. Há uma sociedade que passou a ter uma relação de conivência com a mentira, conivência com a desonestidade, conivência com a corrupção. No fundo, essa é a nossa questão. Faz-se um discurso contra a corrupção, mas, no fundo, há um processo de conivência com os processos de corrupção. Portanto, nós vamos viver num contexto em que a confiança do cidadão nas instituições, elas foram minadas. A confiança desapareceu. E uma sociedade que perde o grau de confiança nas suas instituições, perde um elemento elementar para a sua convivência e para o relacionamento cidadão que se dá dentro de um contexto social. E aí nós chegamos, então, nessa questão da política pública, das políticas públicas de saúde. Vamos entender que política pública é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, né, para tratar de questões da sociedade, para fazer com que a sociedade viva melhor, ou seja, para tornar o lugar habitável. Ou seja, o objetivo de toda política pública é estabelecer uma ética de convivência, é tornar o lugar habitável. Ou seja, toda política pública busca, então, estabelecer consenso, estabelecer normas de funcionamento para as diversas áreas de uma sociedade. Nós temos muitos tipos de políticas públicas e as demandas de políticas públicas são várias, são novas, elas estão acontecendo a cada momento. Há demandas que estão reprimidas e há demandas que são recorrentes no Brasil. Quando nós olhamos, por exemplo, a questão de política pública de saúde no Brasil, nos últimos 10 anos, por exemplo, o Brasil teve 13 ministros de saúde. Em 10 anos, o Brasil teve 13 ministros de saúde. O SUS, como política pública de saúde, por exemplo, apresenta questões muito interessantes. Se a gente olhar para as duas pontas do SUS, ou seja, o atendimento, a atenção básica do SUS, aquilo que está ali no chamado posto de saúde, na UBS, né? Essa atenção básica que atende e que chega em vários territórios, né? Em vários bairros das grandes cidades, em vários territórios, e também na ponta a atenção de alta complexidade. Nesses aspectos, o SUS tem um elemento muito interessante. Ou seja, a atenção básica, o programa de saúde da família, as políticas de prevenção que estão dentro da grande política de saúde do SUS. Agora, a gente precisa entender que nós vivemos num país de dimensões continentais. E há regiões, por exemplo, na Amazônia, regiões do tamanho de Portugal, com uma população de mais de 60 mil pessoas, que tem um hospital com 6 leitos. Um único hospital com 6 leitos. Portanto, é uma questão bastante complicada. Agora, nesse processo, então, de efetivação das políticas públicas, existe a participação de muitos atores, né? Atores privados, atores públicos, várias entidades de classe e também as religiões que estão muito profundamente ligadas a esta questão. Quando falamos, então, de políticas públicas, a gente precisa entender que há pelo menos 3 tipos de políticas públicas. As políticas públicas redistributivas, que visa a redução da desigualdade social, as políticas públicas regulatórias, aquelas que vão implementar leis que autorizam determinadas políticas públicas, e as políticas públicas distributivas, ou seja, em que toda a sociedade participa, né? Então, dentre as políticas públicas redistributivas está, por exemplo, a cobrança de impostos através, por exemplo, do IPTU, né, que ajuda nesse processo de redistribuição, né? Dentre as políticas públicas distributivas também, a gente ainda tem, por exemplo, a Lei Orgânica de Assistência Social, que regulamenta essas políticas públicas distributivas, é aquela que vai fazer, por exemplo, chegar
uma cadeira de rodas, um aparelho auditivo, né, para as pessoas. As políticas públicas distributivas também ainda, por exemplo, o auxílio emergencial que nós estamos vivendo agora é uma política pública distributiva, todas elas regulamentadas pela lei orgânica, a Lei Orgânica de Assistência Social. Né? As políticas públicas regulatórias, aquelas que vão criar as agências, diversas agências regulatórias, ANAC, Anatel, Anvisa, essas agências todas que são reguladas por políticas públicas regulatórias. Né? Até nós chegarmos, portanto, no próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, que é também uma política pública do campo aqui da saúde. Estou dando uma olhada aqui no meu tempo para não me delongar. Muito bem. A história da saúde no Brasil é uma história muito complexa e muitas vezes extremamente triste, porque nós vamos ter, desde a chegada dos europeus ao Brasil, vamos fazer esse recorte, né? Lá em 1500, dessa chegada dos portugueses ao Brasil, até por volta de 1807, praticamente não há uma política de saúde sendo desenvolvida no Brasil. Né? Uma ideia de saúde pública no Brasil, uma ideia de política pública no Brasil, só vai se dar 307 anos depois da chegada dos portugueses, quando a família real vem ao Brasil em 1808. Ou seja, o primeiro curso de medicina, o primeiro curso de cirurgia que se instala no Brasil, se instala após 1808, com a chegada da família real. Já em 1837, portanto, aproximadamente pouco mais de 30 anos depois da chegada da família real ao Brasil, 1837, é que começam a ter a forte presença daquilo que nós chamamos hoje das Santas Casas. Né? Então, a presença das Santas Casas de Misericórdia, que vão ser os grandes primeiros espaços de saúde pública no Brasil. Né? E nós vamos observar, já no começo do século XX, no Brasil, a presença de grandes epidemias e elevados problemas sanitários no Brasil. À medida em que o Brasil vai se urbanizando, que vai havendo uma maior concentração populacional em algumas cidades brasileiras, vai havendo também o aumento dos problemas sanitários e a presença das epidemias no Brasil. Né? O Ministério da Saúde só será criado no Brasil em 1953. Né? E é a partir daí que se começa a desenvolver, a se preocupar um pouco mais seriamente com aquilo que nós chamamos hoje de uma política pública de saúde. A partir daí vão acontecendo uma série de conferências, de organização de saúde e assim vai. Né? E entre 1964, ou seja, a partir do golpe, no período da ditadura militar, esse período é um período também em que há uma pequena, muito pequena, fatia do orçamento destinado à saúde, algo em torno de 1%, né, de todo o PIB brasileiro que é destinado à saúde nesse período da ditadura militar. Hoje, com todas as questões que temos, nós chegamos perto de 4%. Né? Então, esse período é um período de muito empobrecimento, de muitos problemas também na área de saúde. Nos anos 80, haverá uma grande mobilização na sociedade brasileira, um grande movimento sanitarista que vai fazer muitas pressões por mudanças na área de saúde. Até que, por volta de 1986, há uma pressão maior e se consegue começar uma discussão da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Surge aí, então, a partir de 86, 87, um esboço daquilo que será o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vai ser criado na Constituição de 1988. Ou seja, a Constituição Federal de 1988 é que traz toda a discussão, que traz à tona toda essa discussão sobre a criação do próprio SUS, que vai ser regulamentado posteriormente por uma série de leis e por aí vai.
E o SUS precisa ser entendido com duas pontas, né? Duas portas. A porta de entrada, que é justamente essa atenção básica, né, que está presente em vários territórios, essa atenção básica, como, por exemplo, o PSF, o Programa de Saúde de Família, né, que tem inúmeras dificuldades para se desenvolver em todo o Brasil, né, porque há territórios de grandes vazios da medicina no Brasil, há territórios, como eu já disse, com uma ausência quase que absoluta da presença da saúde no contexto brasileiro, e a gente não pode olhar o Brasil a partir dos grandes centros, né, das capitais, sejam do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, porque são regiões que têm uma densidade demográfica maior e uma presença maior também dessas políticas públicas. Mas quando se vai para regiões mais interioranas do Brasil, há grandes vazios. Por isso, o projeto, a proposta dos Mais Médicos, né, foi uma tentativa de preencher esses vazios, né, dessa ausência das políticas de saúde em algumas regiões brasileiras que é extremamente presente. E uma outra questão importante a outra porta é o atendimento de alta complexidade, que o SUS é um dos campeões no mundo, ou seja, campeão em transplante, por exemplo, né, é o SUS. Tá? Então, nós vamos observar também, nesse contexto da história da saúde no Brasil, a presença, então, das chamadas Santas Casas de Misericórdia, como eu disse anteriormente, né? A primeira grande casa de misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, é a Santa Casa de Santos, que é criada em 1543, que é a Santa Casa de Misericórdia talvez mais antiga de São Paulo, né? E no contexto do movimento protestante, né, evangélico, o Hospital Casa Evangélico no Rio de Janeiro, que é considerado o hospital evangélico mais antigo do Brasil, que é criado em 1887, numa presença, numa relação entre várias igrejas evangélicas, como os congregacionais, batistas, episcopais, luteranos, metodistas e presbiterianos, que se juntam para criar o Hospital Casa Evangélico no Rio de Janeiro. Posteriormente, vão surgindo outros hospitais importantes evangélicos, como o Hospital Evangélico de São Paulo, em 1890, o Hospital Samaritano, também em São Paulo, em 1894, e o Hospital Evangélico de Curitiba, em 1959. Né? O Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, em Gianópolis, em 1894, entre eles. Então, essas iniciativas dos hospitais também serão muito importantes para a política de saúde no Brasil. Né? Essa cooperação entre diversas igrejas instaladas no Brasil que vão tendo uma relação interessante. E aqui uma coisa interessante de observar é que, diferente do trabalho educacional dessas igrejas, né, os congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, que criam escolas de uma forma muito particular, o trabalho com os hospitais será sempre um trabalho de cooperação. Né? A tendência no trabalho dos hospitais será sempre uma tendência mais cooperativa. Né? Então, esses hospitais vão buscar também suprir, nesse contexto, as falhas desse sistema precário de saúde brasileiro, e o objetivo é manter as portas abertas para o atendimento a essa população. A preocupação, portanto, evangélica, né, protestante, cristã, né, no atendimento à saúde pública. Bom, o SUS hoje, então, ele é o maior sistema público de saúde do mundo. Tá? O Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 212 milhões de habitantes. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. Deste montante, né, desta população, 3/4 são diretamente dependentes do sistema público de saúde. Isso significa uma população de 159 milhões de pessoas que dependem diretamente do SUS. Nós estamos falando de uma política pública de saúde responsável pelo atendimento de 159 milhões
de pessoas diretamente. Na realidade, pelo atendimento de 212 milhões. Porque caso você sofra alguma necessidade, provavelmente de emergência, provavelmente o primeiro atendimento que todo brasileiro vai receber será um atendimento público. O SUS tem 3 princípios importantes: a universalização, a equidade e a integralidade do sistema. Ou seja, a ideia da integralidade é essa ideia a partir da definição de saúde da OMS, que é entender a saúde como proporcionar esse bem-estar completo, ou seja, esse princípio que considera o ser humano como um todo, atendendo todas as necessidades das pessoas. No princípio da equidade, a ideia é tratar prioritariamente aqueles que têm uma carência maior. E na universalização, entendendo que a saúde é um direito humano, é um direito de cidadania e que todas as pessoas têm direito ao acesso à saúde, sem distinção, né? Sem nenhuma distinção. Agora, quando nós comparamos o Sistema Único de Saúde brasileiro com outros sistemas de saúde, até é complicado a gente falar em sistema, porque alguns países nós não podemos sequer falar que esses outros países possuem um sistema de saúde. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que a saúde ela é quase que em sua totalidade uma saúde privada e é uma das saúdes mais caras do mundo, né? Que na realidade, por conta essa mercantilização da saúde impede que muitas pessoas tenham acesso à saúde, né? A saúde extremamente cara, extremamente complicado o acesso à saúde nos Estados Unidos. Não existe, portanto, não é possível talvez falar num sistema de saúde nos Estados Unidos, porque por sistema se entende diversas unidades que se relacionam, né? que têm pontos de relacionamento. Então, os Estados Unidos é um país, então, em que a saúde é apresentada para a maior parte da população como uma forma bastante caótica e quase que impossível de acesso à saúde. A França possui um sistema universalizado que é muito semelhante ao SUS, que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Um país menor, com condições de investimento maior na saúde e que tem um atendimento também universalizado. O sistema inglês, famoso NHS, e nesse contexto aí do coronavírus nós ouvimos falar muito dele, que inclusive o próprio primeiro-ministro inglês, lá, o Johnson, foi atendido no Sistema Nacional de Saúde inglês, né? Esse sistema também, que é um sistema universal e inteiramente gratuito, ou seja, na realidade, o nosso SUS tem uma forte inspiração no NHS, que lá na Inglaterra também, inclusive por parte do Boris Johnson, sofreu inúmeros ataques, porque é um sistema grande que toma conta de boa parte da fatia do orçamento público. Para se ter uma ideia, de cada 20 trabalhadores britânicos, um trabalha para o NHS, de cada 21 trabalha para o NHS, ou seja, é um sistema que está capilarizado e presente em toda a Inglaterra e que tem um atendimento público extremamente importante para a manutenção daquela sociedade, né? Agora, esta é uma opção da sociedade, é uma escolha da sociedade entender a proteção à saúde dos seus cidadãos como um elemento fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade. Portugal, por exemplo, possui uma saúde pública, entre aspas, mas ela é pública, mas ela não é inteiramente gratuita. Uma consulta em Portugal, uma consulta simples, né, com um médico, um clínico geral, por exemplo, custa em torno de 23 a 25 reais, o equivalente a 23 a 25 reais no Brasil.
né? E existe um programa de médico da família, ou seja, todo português tem um médico para chamar de seu, né? A Argentina possui 3 setores, público, privado e de segurança social, né? Sendo que o setor público é o setor que mais atende, que mais está presente no contexto argentino, atendendo aí cerca de mais de 60% da população argentina, que é atendida diretamente pelo setor público. Diante desse quadro, nós chegamos então agora aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu ainda tenho. Nós chegamos aqui, então, nessa reflexão sobre a pastoral hospitalar, ou a pastoral da saúde, como talvez fosse mais preciso de pensar, né? Porque não é uma pastoral exclusivamente para acontecer dentro do hospital, mas entendendo a saúde a partir daquele conceito inicial, né? Dentro dessa ideia mais geral do que seja a saúde. A saúde, portanto, pressupõe essa antropologia integral. Você dizer, então, que alguém tem saúde, é necessário passar por todas as dimensões que constituem o ser humano, né? Então, por isso, talvez, o conceito mais preciso seria trabalhar com a ideia de uma pastoral da saúde, né? A pastoral da saúde que pensa o ser humano em todas as suas dimensões, inclusive o seu direito a experimentar a sua espiritualidade, né, de forma livre e saudável. O que fundamenta para nós aqui, o que nos orienta na direção de uma pastoral da saúde, de uma pastoral hospitalar, é aquilo que nós encontramos por inúmeras vezes nos evangelhos, né, e também no Primeiro Testamento. Ou seja, a ideia e a preocupação com o bem-estar, com o shalom, né? Quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, se lê que eu estava doente e fostes e cuidastes de mim. Eu estava doente e me visitaste. Eu estava doente e cuidou de mim. E por inúmeras vezes, essa preocupação com a saúde, essa preocupação com o bem-estar, que os evangelhos insistem nessa ética, insistem nessa identidade do cristão, que é a preocupação com a totalidade da vida, né? Ou seja, um bom motivo, então, para essa pastoral da saúde é que quem fica doente não é somente o corpo, não é somente o físico que adoece, mas a pessoa, toda a pessoa adoece, né? Então, quando nós temos uma dor, seja ela qual seja, essa dor atinge, ela nos perturba a nossa totalidade, né? Eu não posso falar, eu tenho uma dor e essa dor vai ficar em casa e eu vou sair para trabalhar sem essa dor. Eu vou sair agora para o meu momento na igreja, mas essa dor vai ficar em casa. Não, a dor, né, essa questão nos acompanha, né? Nos pega todo. Ou seja, nós precisamos entender que somos seres integrais, em que cultura, religião, o nosso físico, o nosso corpo, os nossos sentimentos, os nossos medos, tudo nos diz respeito e tudo nos afeta. Portanto, uma pastoral hospitalar, ela busca, então, a humanização no atendimento das pessoas enfermas. Uma pastoral de saúde busca a humanização total dos seres humanos, né? Portanto, o grande objetivo de uma pastoral hospitalar é aliviar o nosso sofrimento, aliviar o sofrimento do outro. Aliviar o sofrimento da pessoa é a prioridade, é o grande objetivo de toda a atenção ao enfermo. E a visita religiosa, o acompanhamento religioso, a pastoral hospitalar visa justamente isso, aliviar sofrimentos. Mas há um elemento curioso, importante da gente notar,
que não é aliviar somente o sofrimento da pessoa enferma, mas de todas as pessoas que vivem esse estresse, que vivem nesse contexto estressante da enfermidade. Com essa situação que nós vivemos do novo coronavírus, a gente tem acompanhado muito de perto, né, o estresse, as preocupações todas dos vários profissionais de saúde. Muito provavelmente, em diversos momentos, nas nossas atividades religiosas, nós já intercedemos por esses profissionais. E temos visto de forma muito clara, né, o nível de estresse em que vários desses profissionais se encontram. Portanto, uma pastoral hospitalar visa o quê? Trazer alívio, trazer espaço de convivência, espaço de acolhimento prioritário para essas pessoas que sofrem. Os enfermos, os acompanhantes, os familiares, em busca do quê? Em busca do bem-estar completo. Mas nós vivemos uma situação muito complicada neste momento que nós vivemos, que os hospitais se transformaram como os lugares de maior risco de contágio da Covid-19. Os hospitais se transformaram nos lugares, vamos dizer assim, dos lugares mais perigosos nesse contexto. E é justamente por isso que nós nos encontramos agora num momento muito delicado na nossa pastoral hospitalar, no atendimento às pessoas que sofrem nos hospitais. Estou falando dos enfermos, né, e de todos os profissionais que estão envolvidos na saúde. Como chegar a essas pessoas, como dialogar com essas pessoas, como acolher e como aliviar o sofrimento dessas pessoas, se o espaço em que essas pessoas vivem se tornou um espaço quase que proibido para aquelas pessoas que não são especificamente da área da saúde, né? E como chegar nesses lugares se nós temos nesses lugares um lugar tão perigoso, tão complicado. Agora, esses problemas todos pedem de nós uma resposta habilidosa, uma resposta rápida, pede cuidados com toda essa dimensão das pessoas, da família humana, ou seja, como se dedicar a isso, como ser acolhedor frente a essas questões. Aí a gente vai entender que nós, seres humanos, precisamos de cuidado. O cuidado é a essência de nós, seres humanos. Se nós não recebermos cuidado, nós definhamos, nós acabamos, nós morremos sem cuidado. Como, portanto, exercitar essa poimênica comunitária, esse acompanhamento, esse cuidado pastoral em todos os momentos da vida? Como proporcionar esse bem-estar para o outro? Como cuidar? Como cuidar nesse contexto, nesse processo todo nosso de afastamento e de isolamento? Como chegar? Como cuidar? Portanto, nestas condições em que nós estamos vivendo. Temos, portanto, alguns desafios aí para a pastoral hospitalar. Primeiro, porque os hospitais são esse microcosmos de toda a sociedade, ou seja, tudo aquilo de bom e tudo aquilo de ruim que nós vemos na sociedade estão presentes nos hospitais, né? Estão presentes nos hospitais. O outro elemento é que nós vivemos num contexto em que a saúde no Brasil passa por um processo de desumanização e de desmonte crescente, de mercantilização e de coisificação das pessoas, né? E que também passamos por um momento em que inúmeras questões do ponto de vista da bioética afetam também, ou seja, como fazer pastoral hospitalar, como desenvolver uma pastoral de saúde nesse contexto também do isolamento. E recentemente a gente conversava, numa das aulas da Faculdade de Teologia, a partir de um texto de um historiador da religião chamado Mircea Eliade,
em que lá o sagrado e o profano, em que ele discute a questão dos espaços religiosos, né? E ele vai dizer, olha, para o ser humano religioso, o espaço não é igual, o espaço não é homogêneo, os espaços são diferentes, né? E que nós precisamos entender que há espaços que são sagrados e espaços que não são sagrados, que são profanos. Um outro elemento que se soma a isso é que nós, seres humanos, precisamos do contato, da relação uns com os outros. Né? Precisamos do contato. A gente precisa do contato tanto quanto a gente precisa da luz solar. E o contato é parte da pastoral hospitalar. O contato é parte de uma pastoral de saúde. E nós estamos vivendo um momento na ausência do contato, em que as nossas relações são mediadas por esses meios não físicos, por esses meios virtuais, né? A gente fala pelo WhatsApp, fala pelo celular, fala pelo computador, mas não temos a relação cotidiana, não estamos juntos, né? Então, como que ter uma experiência de pastoral hospitalar na ausência da presença física, na ausência do contato, na ausência da troca de olhares? Isto é extremamente desafiador e talvez quase impossível, porque do ponto de vista das nossas relações humanas, essas relações nos pedem esse tipo de contato, nos pedem, portanto, essa aproximação, né? Nos pede esse contato. Agora, a gente precisa entender que quando falamos, então, em pastoral hospitalar, nós vamos entender que os hospitais, esse espaço de doença, os hospitais são espaços de doença, não espaços de saúde, né? E nós vamos ali em busca da promoção da saúde. Esses espaços, os hospitais, são hoje um espaço importantíssimo para o desenvolvimento da missão, para o anúncio do Evangelho, para o anúncio desse Evangelho que liberta, né, que abre perspectivas e que aponta para uma ética de convivência completamente diferente do que está do lado de fora. Portanto, hospitais, o espaço, a presença nos hospitais é um espaço importantíssimo. E eu diria que na atividade pastoral e na atividade da igreja como um todo, porque essa atividade não é exclusiva do pastor e da pastora, ela é uma atividade da igreja, é um chamamento para a igreja. Nessa atividade existem várias camadas. Existe desde a visita pontual até uma proposta, um projeto como um todo de relacionamento e de contato com as pessoas. Bom, eu vou encerrando aqui para que a gente possa, então, ter um momento de intervalo e poder conversar um pouco sobre essas provocações todas que eu vim colocando até este momento, tá bom? Muito bem, nossa gratidão ao professor Oswaldo. Professor, temos bastante participação, bastante questões, alguns comentários, que logo após o nosso break nós estaremos aqui compartilhando com você, tá bom? A nossa gratidão aqui aos pastores, às pastoras que estão conosco aqui na plataforma, nesse nosso webinar promovido pela FATEL, Universidade Metodista de São Paulo, Fé em Tempos de Pandemia. Quero lembrar você, aluno, aluna, como disse com muita propriedade aí o professor Oswaldo, né? Mesmo que estejamos já vivendo uma outra etapa, terminado o curso de teologia, nós ainda nos sentimos e somos alunos e alunas, não é verdade? Partilhamos esse sentimento também, professor. Bom, nós estamos aí desde a segunda-feira, queremos ser reflexão. A nossa semana, ela continua com outras reflexões muito importantes, muito jóia. Eu quero aqui mencionar algumas das palestras que ainda virão, tá certo?
Eu quero lembrar a você que nós estamos trabalhando ainda hoje, às 20 horas, o tema Crer em Tempos de Pandemia. O guia Medicina Popular e a Invenção da Farmácia Popular de e por John Wesley. Uma palestra que será proferida pelo professor Helmut Renders, tá certo? No próximo dia, então, na quarta-feira, pela manhã, 8h30 da manhã, pastoral universitária e escolar em tempos de pandemia, com a participação dos nossos pastores, reverendo Adilson, que é pastor da comunidade da Faculdade de Teologia, e reverendo Edemir, coordenador da pastoral universitária, né? Eles estarão conosco trabalhando esse tema da pastoral universitária e escolar em tempos de pandemia. E às 20 horas, a violência doméstica em tempos de pandemia. Dicas básicas para a ação da igreja, com a professora Sandra Duarte de Souza. Teremos também, na quinta-feira, epidemia e religião na literatura. Reflexões a partir do ensaio sobre a cegueira e a peste, com a participação dos professores Martim Barcala e o professor Márcio Capelli. Em seguida, nós teremos cura para mim e dia de desgraça para eles, contextos epidêmicos na literatura do profeta Jeremias, com o professor Fernando Ripoli. Né? E teremos também na sexta-feira, pela manhã, a palestra Isso Não É o Fim, Esperança em Tempos de Pandemia, com o professor Levi Bastos. Lembrando que nas manhãs, sempre a partir das 8h30, né, até as 10h30, e à noite, a partir das 20 horas até as 22 horas. E encerrando esse nosso webinar, Saúde e Vida, Reflexões Neotestamentárias em Tempos de Pandemia, com o professor Paulo Roberto Garcia. Então, conforme combinado, vamos aí para um rápido breakzinho, 3 minutinhos, vamos deixar aí uma propaganda. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para o nosso bate-papo aí com o professor Oswaldo, nesse tema tão instigante, tão desafiante para nós. Fique ligadinho aí, daqui a pouco a gente volta. Até já! Muito bem, estamos de volta. Queremos agradecer a participação de todos vocês, de todas vocês. Lembrando que nós estamos com esta exposição brilhante do professor Oswaldo sendo gravada. Todas as nossas palestras estão sendo gravadas e estarão sendo disponibilizadas para posterior acesso, tá bom? Então, ore, divulgue, participe, fique atento às nossas programações. Você viu aí na tela agorinha mesmo uma propaganda sobre alguns dos nossos cursos aqui na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista aqui na UMESP, alguns cursos também da universidade, e queremos convidá-la a estar nos ajudando aí na divulgação. Professor Oswaldo, eu gostaria de agradecer a sua brilhante exposição, muito clara, e aqui apontar. Então, vamos fazer o seguinte, conforme havíamos já determinado. Blocos aí de 3, no máximo 4 perguntas, depois nós vamos gradualmente apontando outros questionamentos. Bom, a primeira questão é da Fernanda Augusta dos Santos Silva. Bom dia. Ela pergunta o seguinte, professor, qual a relação do SUS e a vida cristã? Qual a relação do SUS e a vida cristã? Essa é a primeira questão que a Fernanda aponta para nós. Uma segunda questão, professor Oswaldo, vem do Rogério Rodrigues Souza. Ele faz o seguinte comentário e a seguinte questão para o senhor. Dentro desta visão de que o cristão deve se opor
a todos os tipos de sinal de morte, como compreender alguns discursos de apoio ao aborto, inclusive no meio cristão? Essa é a segunda questão, né? Temos aqui também uma palavra também de saudação ao professor, por parte do professor José Carlos de Souza. Muito bem, professor Oswaldo. Obrigado pela clareza da sua exposição, né? É um comentário aqui do Weber Ribeiro Pobel Moraes. Graças a Deus, o número no Brasil de curados já passa de 100 mil curados. Há um comentário aqui do Weber, né? E uma outra questão aqui importante, para a gente fechar esse bloco aqui, professor. O professor tem falado sobre a propaganda negativa acerca do SUS. Acredito, porém, que não se discute acerca da proposta do sistema, que é brilhante. Entretanto, penso que a crítica é a situação do SUS na atualidade, o seu funcionamento totalmente ineficiente. Então, vou repetir aqui. O professor tem falado sobre a propaganda negativa acerca do SUS. Acredito, porém, que não se discute acerca da proposta do sistema, que é brilhante, né? O professor comentou, inclusive, essa questão do sistema, né? Dando ênfase a essa expressão e sistema. Entretanto, penso que a crítica é a situação do SUS na atualidade, o seu funcionamento totalmente ineficiente. São essas as primeiras perguntas e os comentários. Devolvo a palavra aí ao professor Oswaldo. Okay. Vocês me escutam? Escutam, né? Muito bem. A primeira questão aqui que eu anotei vem da Fernanda. Vem da Fernanda e que ela pede para que eu esclareça mais essa relação entre SUS e a vida cristã. Bom, a vida cristã, o cristianismo, ele tem, como eu coloquei, uma exigência ética da relação com o mundo, né? O cristão, ele não somente ele está no mundo, ele vive no mundo, como ele se relaciona, como a fé cristã, ela se exerce, ela se faz, ela se concretiza em nossa relação com o mundo, na nossa relação com a sociedade e com todos os elementos que compõem a sociedade. Muito bem. Um elemento fundamental para a nossa sociabilidade, para as nossas relações humanas, é a saúde. Nós precisamos, né, de experimentar, de viver, de ter saúde para poder vivermos melhor. Ora, o cristão, portanto, ele se alia, ele se aproxima de todos aqueles elementos que sinalizam a possibilidade de vida, de mais vida. Então, ao olharmos para um sistema, para uma proposta, né, de política pública que possibilita a vida, que possibilita a produção, a reprodução, a manutenção da vida, o cristão diz: isto é algo bom, algo com o qual nós nos associamos, né? Não que a nossa associação com o SUS ou com qualquer outra prática que seja promotora de vida não se dá pelo fato de que nós somos ali militantes do SUS, que nós estamos ali pregando o SUS, né? Ou nos envolvendo com políticas partidárias A, B ou C. Mas nós estamos nos associando, nós estamos aprovando políticas, medidas que sejam promotoras da vida. Ou seja, elementos que são promotores de vida e de mais vida e de manutenção da vida são elementos com os quais nós temos total simpatia, total interesse em que eles sejam mantidos, em que tenha continuidade esses elementos. Então, a relação, portanto, aqui ao trazer o SUS é que eu digo assim, o SUS ele tem sinais, né, a proposta
de organização do SUS, possuem aqui sinais que são muito importantes para a melhoria da vida de milhões de pessoas. Esta situação que nós vivemos, particularmente agora, relacionada à pandemia, ela tenderia a ser muito, muito, muito mais difícil na ausência de um sistema único de saúde, ou sem a prevalência de um sistema público de saúde, né? Então, o sistema público de saúde, como o SUS, é um sistema que ele possibilita, dentro de todas as limitações que ele possui, de toda a ausência de recursos que ele vive, ele possibilita minimamente a garantia de vida e de sobrevivência de mais pessoas, o que é um elemento com o qual, do ponto de vista ético, do ponto de vista de uma ética cristã, nós temos total interesse, ou seja, porque contribui para a promoção da vida, né? Vem uma outra questão, que aí eu não consegui anotar o nome, mas eu consegui, acho que, captar qual que é a questão, que eu digo, né, e acho que tem a ver com o que eu acabei de falar, que o cristão se associa com tudo aquilo, ou a identidade do cristão é a defesa constante, permanente da vida. Ou seja, o cristão é aquele que ama, o cristão é aquele que promove a vida. Ou seja, quando eu falo do evangelho, dessa boa nova, dessa boa notícia, a boa nova, a boa notícia é sempre boa nova e boa notícia de vida, de saúde, daquilo que promove o bem-estar. Certo? Então, eu não vejo que há no cristão uma defesa intransigente ou uma defesa de meios abortivos e por aí vai. Acho que há, na realidade, no nosso contexto, muita falsa verdade ou muita pós-verdade, né? Nós estamos vivendo num contexto em que muitas pessoas acabam vivendo dentro das chamadas opiniões das tribos. E a opinião da tribo acaba sendo mais válida do que os fatos concretos. Então, eu acredito e penso que nós, como cristãos, devemos buscar pautar as nossas experiências, as nossas observações com base na verdade, com base em dados reais. Muitas vezes, nós temos caído na falácia e no laço, né, da pós-verdade, ou seja, em que as opiniões se transformam em carro-chefe, né, das nossas considerações, das nossas reflexões, das nossas questões, ou seja, é preciso buscar o fato. Então, de fato, né, não há um cristianismo que seja defensor do aborto. Isso não existe. Tá? Uma outra consideração que fala, né, da questão do grande número de pessoas curadas, graças a Deus que isso tem acontecido, né? Mais de 100 mil pessoas curadas. Agora, nós não podemos ignorar que há também 16 mil ou quase 17 mil pessoas que perderam a vida até o momento nesta pandemia. Nós temos uma situação extremamente séria. Isso equivale, gente, é como se durante 2 meses seguidos nós estivéssemos ouvindo todos os dias que um Boeing caiu no Brasil. Você imagina, né? Quando caiu o avião da TAM, há alguns anos aqui em São Paulo, nós noticiamos isso, falávamos disso, comentávamos isso o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? De um avião que caiu. Nós temos vivido uma tragédia de aproximadamente 60 ou 70 aviões que caíram. É o equivalente a isso. É um número absurdo. Né?
Em Brumadinho, morreram cerca de 300 pessoas, 400 pessoas, e foi uma tragédia, é uma tragédia gigantesca, triste demais. Quer dizer, então, do ponto de vista da nossa da experiência cristã, né, uma vida é muita vida, é muita vida. Uma vida importa. Né? Da experiência moral do pastor que deixa as 99 para ir em busca daquela única ovelha, porque aquela uma ovelha importa. Importa e muito. Nós agradecemos, louvamos a Deus, né? Damos glórias a Deus pelo grande número de pessoas que se salvaram. Eu tenho uma tia, minha tia Tita, que ficou hospitalizada por 35 dias. 35 dias. Né? Escapou dessa por muito pouco. A gente agradece a Deus, oramos muito para que ela escapasse, mas muitas outras pessoas não conseguiram escapar. Irmãos nossos da igreja, né, que não conseguiram escapar. Portanto, tudo aquilo que for possível para seguir defendendo a vida, nós o faremos. Porque sem vida não existe economia. Né? Sem vida não existe economia. Esta é a questão. Ou seja, o que está causando danos à economia não é o isolamento. O que causa o dano à economia é o vírus. E é o vírus que precisa ser combatido. E se a medida para combater o vírus é o isolamento, né, é um remédio difícil, é um remédio complicado, mas é o remédio que nós temos. Né? A proposta do SUS versus propaganda. Eu não sei se só é uma propaganda, porque, na verdade, há muita ineficiência no sistema. Isso é óbvio. Né? Ignorar isso, dizer, não, o SUS é uma maravilha, tudo funciona muito bem. Não. Num sistema único de saúde, primeira coisa, é inevitável a existência de filas. Vão existir filas. Não tem como não existir filas. Né? Essa fila pode andar mais rápido, essa fila pode ser mais eficiente, mas a fila ela vai existir. Tá? Agora, existe muita ineficiência. Existe muita ineficiência. Agora, o princípio que organiza, o princípio organizativo, o princípio, né, que rege a proposta, a política de um sistema único de saúde, é um princípio muito importante, né? Porque ele divide, ele compartilha, né, a saúde com todos, ou seja, a pessoa que tem mais recursos ajuda a financiar, né, a saúde de todos. No caso do Brasil, o Brasil é um país que não taxa grandes fortunas, vamos deixar isso claro. No Brasil, todas as pessoas pagam imposto. Todas as pessoas pagam imposto. Quando você vai comprar 1 quilo de feijão, você está pagando imposto. E parte desse imposto será utilizado para a manutenção do sistema de saúde. Então, todas as pessoas estão pagando por esse sistema de saúde. Todas as pessoas. Qualquer pessoa que consome, né, 1 quilo de feijão está pagando por esse imposto, proporcionalmente pagando por esse sistema de saúde. Portanto, quando nós falamos de um sistema público, nós não estamos falando de um sistema gratuito. Né? Ninguém está fazendo favor para ninguém. As pessoas trabalham, as pessoas consomem, e através do seu consumo e do pagamento de impostos, né, se mantém esse sistema em funcionamento. Professor Ellerson? Nós retomamos, então, para mais um bloco de perguntas. Antes, porém, professor Oswaldo, nós temos aí uma informação muito importante, muito jóia para os nossos participantes, para as nossas participantes desse webinar. Vocês viram algumas propagandas aí afixadas durante o intervalo, né? Agora vocês vão ver um vídeo, né? Que para mim, acho que o professor Oswaldo também é surpresa, mas é um vídeo muito legal. Eu quero chamar a sua atenção. É rapidinho. A gente volta aí para mais um bloco de perguntas. Preste atenção nesse vídeo. Você está participando do webinar Fé em Tempos de Pandemia.
Aproveitamos este momento para apresentar a você o nosso curso Lato Sensu em Aconselhamento Pastoral. Este curso acontece por 1 ano e você poderá pagá-lo em 18 parcelas. O curso é totalmente online. Você vai utilizar a plataforma Collaborate, como esta que nós estamos usando agora, e estes encontros serão de terças-feiras, das 19 às 21 horas. De 15 em 15 dias, você se encontra com a turma e os professores. O diferencial do nosso curso é que não se tem oferecido, nesta área do aconselhamento pastoral, cursos com reconhecimento do MEC. Então, você tem a oportunidade de ter o seu curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC e ser um especialista em aconselhamento pastoral. Dentre as várias disciplinas do curso, você poderá encontrar aconselhamento educativo, aconselhamento pastoral e comunicação, aconselhamento familiar e conflitos, aconselhamento pastoral em grupo, aconselhamento pastoral online. Você encontrará, inclusive, uma disciplina sobre saúde mental e comunidade. Então, você pode aproveitar este momento, fazer o seu curso de pós-graduação Lato Sensu aqui na Faculdade de Teologia. A nossa faculdade é Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo. Aguardamos por você. Aproveite esta oportunidade. Tenha você também o seu curso de pós-graduação, seja um especialista em aconselhamento pastoral. Não perca esta oportunidade. Vem para a Metô, vem fazer curso com a gente. Te esperamos por aqui. Vale a pena. Olha aí que legal, né, gente? Uma oportunidade muito rica para você estar cursando conosco. Professor Oswaldo, o papo está muito bom, o tempo está passando, sinal que a palestra está excelente, quase 200 pessoas participando, muito bom. Comentário do Juremir Abrunhosa aqui, professor. O SUS não é ineficiente. É sistema complexo de atendimento básico, produção de imunobiológicos até altas complexidades. O recorte do SUS não é apenas, né, o atendimento UPAs. Olívio Ebiton Sanches, depois de aproximadamente 4 meses de pandemia, professor, em nosso país, nós temos várias denúncias e investigações de corrupção nos gastos públicos com a saúde. Hospitais de campanhas ineficazes, licitações suspeitas, preço de equipamentos supervalorizados, cercam a administração pública e a iniciativa privada que atende esses serviços. Em meio ao medo, incertezas, a dor, a corrupção continua a sangrar nosso país. Assim pergunto, a ética cristã, deixa eu ver como é que está a pergunta aqui. A ética cristã, na perspectiva do ethos, é nossa única arma diante da esperança de uma sociedade redimida e altruísta? Como ela, a ética, atua em nossos dias? A Sandra Gomes, qual a visão do professor quanto à saúde coletiva? Onde nos perdemos, professor? Já que vemos que deveria ser multidisciplinar de responsabilidade governamental. E hoje o que vemos, olha só, deixa eu corrigir aqui, ó. E hoje o que vemos são ajudas vindas da população, principalmente nesse tempo de pandemia, a qual todos nós estamos mais sensíveis. Onde nos perdemos? Pergunta a Sandra. O Aparecido Batista faz uma pergunta interessante, que inclusive tem chamado a atenção de alguns de nós também. A OMS, professor, ela reconheceu oficialmente e inseriu a espiritualidade em seu conceito de saúde. Na sua opinião, de que forma
a fé pode auxiliar no tratamento médico e qual seria a participação da igreja nesse momento de pandemia? Cabe mais uma questão aqui. Vamos ver aqui. A ideia da palestra é trabalhar princípios doutrinários do SUS enquanto política pública transformadora, e pensar isso em consonância com os valores da Escritura, né? Se eu entendi bem a colocação aqui do colega, do Juremir. Aqui o Marcílio fez um comentário aqui, né? Se na Inglaterra, de 20 usuários, um paga a conta, como se dá no Brasil? Essas são aqui algumas das observações e perguntas desafiadoras aí para o professor comentar. Poxa, Anderson, tem que ter fôlego, hein? Vou até tomar uma água aqui. Isso. Vamos lá. Eu acho que eu consegui dar conta aqui, anotando boa parte das questões que o professor Ellerson nos trouxe. A primeira questão que traz aqui diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo, ou um pouco mais, sobre a corrupção, né? Que atinge aí o sistema de saúde, né? E a gente tem ouvido aí, assistido, né, nas reportagens, as questões que envolvem compra de respiradores, compras de equipamentos, às vezes superfaturados, né? Pessoas roubando equipamentos que deveriam chegar para a população atingida, para os profissionais de saúde e tudo mais. Gente, isso diz respeito à natureza humana, dessa natureza caída e que precisa ser resgatada, que precisa ser transformada, né? E ela é transformada pela ação do Evangelho, né? Eu entendo que dentro da nossa preocupação com a saúde, de modo geral, né, numa perspectiva cristã, né, a transformação dessa pessoa, né, caída vai levar também ao questionamento dessas formas violentas aí que dizem respeito à corrupção. Ou seja, nós não mudamos, nós não eliminamos a corrupção do mundo sem a transformação das pessoas. É simples, ou seja, eu fico muito preocupado, às vezes, quando nós, cristãos, entramos numa lógica achando que o nosso envolvimento partidário ele é suficiente para a transformação do mundo, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e ouvido muitas pessoas falando, não, a pandemia vai mudar o mundo. E eu tenho dito que não, a pandemia não vai mudar as pessoas. As pessoas não vão mudar por causa da pandemia, né? E acho que essas situações que nós estamos vendo mostram isso. A gente fica espantado, a gente fica indignado com essas situações, e a indignação é um bom sinal, né? A nossa indignação é um bom sinal, mas infelizmente a natureza a natureza humana decaída é essa, né? E mesmo em situações de grandes traumas coletivos como esse que nós estamos vivendo, nós vamos notar a presença de pessoas que vão agir de forma extremamente nociva ao conjunto da sociedade. Por outro lado, né, nós podemos perceber corações, pessoas, mentes transformadas e mentes convertidas, né, com capacidade de amar o próximo, com capacidade de se doar para o próximo, que são também elementos que estão presentes na nossa sociedade. E aí, como cristãos, como igreja, eu acho que o nosso papel nesse contexto é promover o bem, promover a iniciativa, né, do amor ao próximo e contestar e ter uma atitude profética de denúncia a essas situações que corrompem
e que impedem a manutenção da vida. A corrupção e todas as formas de corrupção, né, elas impedem que a vida se faça. Né? A discussão sobre... aí fala da questão da ética, né? É justamente isso, ou seja, a ética cristã é a busca de tornar, né, o mundo habitável. Então, todas e absolutamente todas as iniciativas humanas que inviabilizam a vida, né, atacam diretamente uma proposta de ética cristã. Né? Então, quando eu mercantilizo a saúde, né, quando o acesso à saúde só pode se dar, né, mediante ao pagamento, eu criei uma situação, eu criei um elemento que impede a manutenção da vida. Essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão fundamental. Né? Olha para a parábola do bom samaritano. A grande questão que muitas vezes nós cristãos nos deparamos é essa. O cristianismo, ele possui uma exigência ética extremamente elevada. E muitas vezes nós não estamos dispostos a cumprir, né, a buscar, a nos aproximarmos dessa exigência. Então nós criamos subterfúgios, criamos desculpas, criamos fórmulas para não nos aproximarmos disso. Ou seja, nós precisamos ser transformados pelo Evangelho. Não é o Evangelho que vai ser transformado, somos nós. Somos nós que precisamos ser transformados pelo Evangelho. Né? Mas nós criamos uma espécie de uma religiosidade pós-verdadeira, ou seja, a minha opinião sobre o Evangelho prevalece sobre a realidade e a verdade do Evangelho. Então, nós precisamos fazer essa volta, né, ao Evangelho que promove vida. Promove vida. O elemento fundamental do Evangelho é a promoção da vida. E de todas as formas e todos os elementos que são promotores da vida. Aí a questão sobre a saúde coletiva, a igreja, e onde nós nos perdemos. Né? Eu acho que hoje à noite o professor Helmut, ao trazer aí uma reflexão sobre Wesley, e ele vai fazer esse caminho muito trabalhando a questão de Wesley e a saúde, eu acho que ele vai dar uma contribuição muito legal, muito importante para essa questão. Eu entendo que nós temos uma responsabilidade, primeiramente uma responsabilidade individual com a nossa saúde. Né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde. O cristão, ele é alguém que ele não só promove a saúde coletiva, a saúde do outro, mas ele é alguém também preocupado com a sua própria saúde. Talvez a gente não para pensar que cuidar de si, o cuidado de si, é um elemento que se pede na fé cristã. O cristão é alguém que tem cuidado de si. É alguém que preserva a saúde, que preserva a vida como dom de Deus. Ou seja, é um dom que Deus me deu e eu cuido deste dom. Eu cuido disso. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, eu cuido, né, das minhas emoções, eu me preocupo, né, em ser saudável do ponto de vista emocional também. Tenho essa preocupação também com as minhas emoções. Portanto, o cristão tem esta preocupação. O cristão também tem essa preocupação com a saúde de si e com a saúde dos outros. Portanto, a igreja também, ela é um espaço, né, em que a preocupação com a saúde é um elemento presente dentro das nossas igrejas. Né? Recentemente eu conversava a respeito desses elementos na minha igreja. Né? Ou seja, ensinar as crianças a lavar as mãos, a ter hábitos de higiene, a ter preocupações com determinadas questões, com determinados alimentos, a quantidade, o tipo de alimento,
né? São questões que dizem respeito, portanto, à nossa preocupação também do ponto de vista cristão, né? A saúde, portanto, como um todo, né? Só que parece que nós ignoramos esse lado, né, de forma muito importante. Há uma reflexão sobre a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que inclui a espiritualidade tal como um elemento que integra esta qualidade de vida, né, a qualidade total. E a pergunta vai muito nessa direção: como que a fé pode auxiliar no tratamento médico, né? E como discutir essa questão da fé em momentos de pandemia? Eu entendo, e acho que a grande maioria de nós aqui entende, que nós, seres humanos, não somos somente uma parte objetiva, racional. Há uma questão que é a subjetividade humana que toma conta de nós, né? Muitas decisões, muitas preocupações que nós temos no cotidiano dizem respeito ao nosso, aos medos que nós temos, às preocupações que nós temos. Então, quando nós temos fé, né, nós temos a esperança, nós temos um elemento no qual nós nos apoiamos, nós temos alicerce, nós temos um fundamento. Ou seja, nós não nos sentimos no mundo submergindo neste mundo. Portanto, a fé, ela é um elemento essencial para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha maior clareza para a tomada de decisões no nosso cotidiano. Portanto, a fé é um elemento fundamental, né, para que nos dê tranquilidade, segurança, esperança. Ou seja, a fé, ela abre diante de nós um horizonte sobre o qual nós podemos nos organizar e para o qual nós podemos também nos dirigir. Então, é um elemento fundamental o exercício, né, a promoção, o aprofundamento da nossa fé. Né? Porque a fé nos ajuda a responder determinadas perguntas, determinadas indagações que temos no nosso cotidiano. Né? E aí, para finalizar, o SUS é uma política pública, né, que vem na direção de contribuir, né, para que haja saúde pública de um modo geral na nossa sociedade. Professor, acho que eu dei conta aí, né? Sim, 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 perfeito. Eu quero apenas reforçar a sua palavra sobre hoje à noite na palestra do professor Helmut Renders, onde, de fato, o professor coloca bem, nós vamos revisitar um dos aspectos fundamentais da nossa tradição soteriológica, né? A nossa soteriologia. Precisamos pensar salvação como saúde, né? Na economia divina, a salvação é saúde também. Às vezes, aqui no nosso modo ocidental de pensar fé, a gente reforça aspectos apenas de natureza forense ou judicial, né, professor? Precisamos retomar essa tradição oriental. E com certeza o professor Helmut vai nos trazer uma grande contribuição nesse sentido. Professor, nós temos ainda, são 10 horas e 9 minutos aqui no meu relógio, mais alguns minutos para o senhor responder pelo menos mais uma ou duas questões, e depois, conforme nosso planejamento aqui nesse nosso modelo de palestra, deixar um tempo para suas considerações finais. Mas eu gostaria aqui rapidamente de apontar para o professor um comentário aqui do Rodrigo Vieira e mais uma pergunta. A partir da terceira revolução da saúde, entende-se saúde nos aspectos biopsicossocial, rompendo com o binômio saúde e doença física. Essa nova visão prioriza aspectos de humanização no âmbito da saúde pública. Então, ele fala aqui da necessidade de humanizar a saúde pública, abrindo portas de acolhimentos para o olhar da espiritualidade humana na esfera da saúde. Né? Essa é uma questão que foi muito bem colocada aqui também pelo nosso colega. Temos aqui na plataforma algumas questões. Claro que quero lembrar a todos e a todas que
não dá para a gente, com certeza, contemplar a todos aqui, né? Eu queria aqui, pelo menos, acolher uma pergunta do reverendo Edson Bertoldo. Será que depois dessa pandemia, as entidades hospitalares, será que depois dessa pandemia, as entidades hospitalares e o próprio SUS estarão mais abertos a uma parceria com as igrejas? Ou ficará mais difícil a pastoral hospitalar, né? O professor Helmut Renders lembra que a definição da espiritualidade pela OMS não é confessional, nem cristã, ela é mais ampla. Muito bem, creio que são essas aqui, devido ao nosso tempo, professor. Teria aqui um comentário do Rogério, né? Só para complementar a pergunta, né? Cito a notícia do portal G1, 19 de fevereiro, da repórter Isabela Lima, com o título Grupo de Evangélicas se une para lutar pela legalização do aborto, mas já foi abordado pelo professor também. Bom, quero lembrar a todos e a todas que vocês podem deixar o seu e-mail e a gente encaminha, né, professor? Para o professor, e ele se compromete aqui a estar respondendo. Mas eu quero devolver a palavra para o professor, que já são 10h12, 10h15, para a gente poder aqui ter esse tempinho e depois também as suas considerações finais. Tá. Eu entendo, eu acho que eu tentei trabalhar muito nessa direção, de que quando nós pensamos, então, em saúde, a partir dessa conceituação da OMS, que como o professor Ellerson acabou de trabalhar e trazer, ela é uma definição ampla, geral, laica, né? Ela não tem um pressuposto religioso, de nenhum viés religioso, né? Mas é uma definição com a qual nós não temos uma oposição, né? Olhamos para ela e dizemos, ótimo, né? Nos sentimos, de certo modo, incluídos nessa definição. E todo o processo, portanto, de pensar a saúde é um processo de humanização. E eu vejo que um dos problemas mais sérios que nós vemos nesse contexto da pandemia é que ela acarreta um problema seríssimo do ponto de vista da humanização da própria enfermidade, porque essa enfermidade ela tem várias questões do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, né? Há várias questões ainda que não são explicadas, por que ela é mais cruel em algumas pessoas, menos cruel em outras pessoas. Algumas respostas já foram dadas, outras respostas não foram dadas do ponto de vista físico, do ponto de vista médico, vamos dizer assim. Mas há uma questão nessa enfermidade que me chama muito a atenção, é que ela é uma enfermidade da solidão, de muita solidão. Eu tive essa experiência familiar em que a família ficou impedida de se relacionar com o enfermo durante 35 dias. Não houve visita de nenhuma espécie, nenhum tipo de contato, né, físico, pelo menos, foi possível. E dependendo, inclusive, do hospital em que essas pessoas estão, mesmo o contato pelo celular, né, por videoconferência e tudo mais, também não é possível. No caso dessa situação, por exemplo, a minha tia ficou hospitalizada, entubada por mais de 15 dias, inconsciente por 15 dias, e depois mais uns 20 dias, né, em que ela esteve hospitalizada sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de aparelho lá que ajudasse a fazer essa mediação, com uma ligação telefônica por dia, com um boletim médico de 3 minutos, que dizia, tá assim, 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 mas né, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, os medos, as preocupações, né, alguém para estar ali junto, ouvindo, absolutamente nada. Então, é uma doença
que ela gera uma solidão para o enfermo, para a família, extremamente grande, ou seja, um processo também de muita angústia e de muita dor. Então, eu vejo também que essa pastoral, né, da saúde, nesse contexto da pandemia, é uma pastoral também extremamente importante junto à família, acolhendo a família, dialogando com a família, né, fortalecendo a fé dessa família neste contexto. E a questão com o enfermo, nem sempre, pelo menos no que eu pude perceber, nem sempre o contato, mesmo pelos meios eletrônicos, aí, pelo WhatsApp e tudo mais, nem sempre também vai ser possível. Nem todas as pessoas têm esse acesso e nem todos os hospitais, infelizmente, nem todos os hospitais têm esse acesso. Né? A gente vê aí em algumas matérias de jornais mostrando, né, a pessoa doente vendo lá um celular, um tablet, conversando com a família, né? Isso não é uma realidade, infelizmente, não é uma realidade em todas as situações. Nós vivemos num país, como eu acabei de dizer, que há regiões do tamanho de Portugal que tem um único hospital com 6 leitos de UTI. 6 leitos de UTI numa região do tamanho de Portugal, aqui no Amazonas. Isto é Brasil, isto é o nosso país. Agora, o reverendo Edson Bertoldo, ele faz uma questão sobre essa parceria com o SUS e as pastorais, né? As pastorais hospitalares, as pastorais de saúde. Eu acredito que nós precisamos nos aproximar um pouco mais destas práticas, né? E entendermos um pouco mais dessas pastorais e dialogarmos. O que a história nos ensinou é que toda discussão sobre a saúde no Brasil sempre foi um processo cooperativo entre diversas denominações. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, para os primeiros hospitais evangélicos no Brasil, seja no Rio, Curitiba, aqui em São Paulo, esses hospitais sempre partilharam de processos cooperativos. E eu entendo que, no caso das pastorais hospitalares, que é diferente de se fazer visitas pontuais, né? De você ter um membro da tua comunidade, da tua igreja, que está hospitalizado, e você chegar lá e fazer a visita para aquela pessoa. A pastoral hospitalar ou uma pastoral de saúde é, na verdade, um grande programa, né, para atender de modo consistente, de modo contínuo, né, o conjunto de pessoas que professam a fé e que estão hospitalizadas. E não somente as pessoas hospitalizadas, internadas, mas também médicos, enfermeiras, todo o pessoal, toda a equipe que trabalha no hospital. Esses processos, eles precisam ser mais cooperativos, né? Ou seja, não pode ser um processo competitivo. Né? Eu preciso entender que há outras pessoas fazendo isso, há outras pessoas em condições de fazer isso, e é preciso, então, ter um programa, até porque hospitais são espaços muito delicados, né, da nossa presença, a determinados momentos, a determinados horários, a determinados procedimentos, né, que precisam ser respeitados dentro desses espaços hospitalares. Portanto, a pastoral hospitalar, eu entendo como uma necessidade muito grande de se ter muito diálogo e ser dentro de um processo mais cooperativo, de trocas realmente ali, para que se desenvolva um programa e um projeto mais cooperativo. Agora, uma questão que o reverendo Luiz Prates colocou e que eu pude perceber aqui também, e que ele fala sobre todos esses processos de privatização que estão em curso, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né? E como isso afeta, né, a proposta do SUS como um sistema universal de saúde para todas as pessoas. Né? Essa é uma questão extremamente séria, extremamente importante de ser discutida. Eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo, esse momento de trauma coletivo trazido aí pela pandemia do novo coronavírus, coloca diante de nós uma questão fundamental, que é que tipo de sociedade que nós queremos. Né? Nós queremos uma sociedade em que caibam
todas as pessoas, né, em que todas as pessoas tenham direitos mínimos garantidos de saúde, educação, lazer, né, dessa saúde completa, porque a educação é um elemento constituinte da saúde, né? A educação é um elemento constituinte da saúde, porque por meio da educação a gente previne uma série de doenças, uma série de problemas, né? As pessoas que têm informação, né, elementos que são comunicados, essas pessoas protegem essas pessoas de uma série de enfermidades. Ou seja, que tipo de país nós, de fato, queremos, né? Que tipo de sociedade nós queremos. Então, esta é uma questão que está em jogo. Então, partindo do princípio, dos valores, de uma ética cristã, é inevitável que nós cheguemos à seguinte consideração, que nós queremos uma sociedade sinalizada, né, marcada pelos valores do reino: paz, justiça, solidariedade e preservação da vida. Preservação da vida. Então, todo elemento que contribui para que esses valores se efetivem são elementos que nos interessam e com os quais nós temos diálogo, com os quais nós conversamos. Então, ao trazer essa discussão sobre o Sistema Único de Saúde, no Brasil, nós estamos também querendo fazer uma provocação, né, sobre um tipo de modelo de política pública que possibilita, né, que garante um pouco mais, né, que as pessoas vão viver um pouco melhor, né, que haverá mais qualidade de vida. Portanto, esse é um elemento muito concreto. E acho que quero muito bater nessa tecla. O cristianismo possui uma exigência ética, né, de vida, de promoção dos valores do reino de Deus, de promoção dos valores da vida humana. Acho que esse é a questão mais central, mais importante para nós. Um grande beijo aí, viu, Edson Bertoldo, viu? Estou vendo aqui teu comentário. Né? Professora Sandra, também Duarte. Ellerson, acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, quer colocar mais alguma questão. Eu estou aqui. Nosso tempo, infelizmente, não nos permite. Nós queremos agradecer imensamente ao professor Oswaldo pela brilhante palestra. Temos aqui, professor, várias expressões, parabéns, brilhante, muito, muito oportuna, né? São muitas as expressões de gratidão, não só dos colegas, não só dos professores, dos pastores, pastoras, alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas. Eu quero agradecer imensamente a sua participação neste webinar e destacar, de fato, aquela sua palavra na abertura, né? Um grande momento de trauma coletivo exige realmente um grande compromisso ético de tornar esses espaços em que vivemos espaços habitáveis. Nossa gratidão, professor Oswaldo, pela sua participação aqui nesse webinar. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos e todas. Queremos lembrar que todas essas apresentações, todas as informações estarão disponíveis aqui na nossa plataforma. Você poderá depois acessar, você poderá divulgar. Lembrando que hoje, como bem ressaltou o professor Oswaldo, vamos aprofundar um pouquinho da temática dentro de uma perspectiva, dentro de um horizonte de sentido teológico wesleyano. Então, avise aí o pessoal da sua igreja, avise aí os seus colegas. O tema é bastante instigante. O título da palestra do professor Helmut, agora, hoje à noite, né? Crer em tempos de pandemia, o guia Medicina Popular e a invenção da farmácia popular de e por João Wesley. Nós vamos, nesse instante, ter uma palavra de oração e eu gostaria, uma vez mais, de convidar o professor Paulo Dias, que está nos acompanhando, se ele pudesse, nesse momento, nos orientar aqui numa condução, uma palavra de oração. Por favor, professor Paulo Dias. Eis-me aqui.
Vamos orar, então? Professor Oswaldo, muito obrigado, viu, pela palestra, foi fantástica, muito bom ouvi-lo falar, além de ser agradável ouvi-lo, é algo profundo para as nossas vidas. Obrigado, professor Ellerson, pela moderação, pelo trabalho feito. Vamos encerrar, então, com uma oração. Graças te damos, ó Deus, pelo tempo investido nesta manhã. Graças te damos pela oportunidade de investirmos nosso dia, de investirmos nossa manhã, de investirmos o nosso tempo refletindo sobre os desejos da vida e como nós cristãos podemos responder a estes desafios. Continua a nos dar sabedoria, dá-nos inspiração e, acima de tudo, dá-nos graça para vivermos dentro dos padrões da Tua palavra. Nós assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos uma vez mais a todos. Professor Oswaldo, nosso abraço. Professor Paulo, professora Blanches, a todos os participantes, a todas as participantes. Então, estaremos juntos até logo mais às 20 horas. É isso, professor Paulo Dias? Isso mesmo. 20 horas, retomamos quarta palestra do nosso webinar, que acontecerá até dia 22. Muito obrigado a todos, um grande abraço, então, professor Oswaldo, muito obrigado, até logo. Um grande abraço, obrigado a todos e todas, e até mais à noite com o professor Helmut.